Começa agora o seu programa de entrevistas, podcast Campos Brancos. Apresentação, Euzenir Alves. A paz do Senhor Jesus, começa mais um podcast Campos Brancos. Qual a finalidade desse podcast? É trazer você para dentro do universo missionário, fazer você entender que missões não está apenas no coração de Deus, não. Missões é ordem de Jesus para a igreja fazer. E a SEMAD somos todos nós. Agora nós temos aí 627 missionários e missão é feita assim, com os pés dos que vão, com o joelho dos que intercedem e com a sua contribuição. E aí eu pergunto, você já contribuiu com missões esse mês? Não acredito. Deixa eu falar para você. Para contribuir com missões é muito simples. Você vai na secretaria da sua congregação e contribui. Ou você pode simplesmente anotar agora o Pix da SEMAD e contribuir. Então vai lá, anota 322 652 360001-46. Repetindo, é CNPJ 322 652 360001-46. Ou se você estiver vendo o nosso podcast na TV, no canal 14, no YouTube da igreja, no YouTube da SEMAD, você pega o seu celular e aponta para o QR Code que está aí na tua tela, tá? E aí contribui de acordo com o que Deus colocou no teu coração. Não com tristeza, nem achando, meu Deus, mais uma coisa para me dar dinheiro. Não, é com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Pois você faz prova dele, tá? E vê se ele não te dá boa medida recalcada, sacudida e transbordante. Porque todas as pessoas que contribuem com a obra missionária são grandemente abençoadas. Então, contribuir com missões é bênção de Deus para a tua vida. Nós vamos conversar hoje com uma menina, tá? Conversando com ela antes, eu pude entender algumas coisas, mas a gente vai conhecê-la juntos. Hoje ela faz missões na Índia. Já imaginou? Trocentos milhões de deuses e ela foi lá mostrar o Deus verdadeiro. Eu poderia falar algumas coisas das que eu já descobri dela, mas não posso. Eu prefiro que ela diga a paz do Senhor, Adriana. Paz do Senhor, Quem é a Adriana? Conta para nós. Assim, em poucas palavras, você se define como? Eu me defino como alguém apaixonada por missões. O Apaixonada por missões. Por isso que eu fui parar na Índia, em um vilarejo. Meu Deus do Em um céu. vilarejo, mas bom, como é bom se sentir em um lugar que Deus nos coloca. É maravilhoso estar lá, é maravilhoso estar aqui, é um prazer estar aqui com você. Gente, vocês estão vendo que eu tô caracterizada com as roupas indianas. Eu tinha esse sari há trocentos anos, eu não conseguia vestir. Consegui. Adriana, como é que tu foi parar na Índia? Primeiro, você nasceu aqui em Imperatriz? Sim, sou filha daqui, Lá da Boca da Mata. da Boca da Mata. Lá onde eles pensam que a primeira igreja da cidade de Imperatriz. Sim, E aí você foi para o Rio de Janeiro, né? sim, ainda criança. Ainda criança, como é que aconteceu isso? E onde é que entrou essa história de se apaixonar por missão? Eu fui para lá ainda criança, aos 6 anos, saí daqui de Imperatriz, devido ao trabalho. Meu pai carpinteiro, aqui era muito difícil o trabalho para ele, nós fomos para lá, vivi uma boa parte da minha vida lá, e comecei a me apaixonar por missões lá, no Rio de Janeiro. E fazia missões assim, onde eu estava, né? Às vezes adolescente, a minha irmã também mais velha, às vezes ela fazia alguma viagem da igreja, eu sempre li, estudava sobre isso, era apaixonada, né? Alguns lugares eu não podia ainda por causa da idade, né? Minha mãe não permitia. Mas depois, né, que a gente vai envelhecendo um pouquinho, aí os pais vão permitindo, eu fui a alguns lugares aqui no Brasil, interiores, como Ibó, na Bahia, fizemos obra ali, perto de Pernambuco também, algumas cidades que eu vou esquecendo o nome devido a ser diferente os nomes. Uhum. E depois, logo depois, eu comecei a ter sonhos com este lugar que eu estou hoje. Isso foi 3 anos antes de eu ir para a Índia. Eu via o lugar em sonhos. Meu Isso é Deus, bem... o chamado específico. Sim, e eu já fazia missões, né, assim, aqui mesmo no Brasil, eu morava ali em torno de Brasília, Novo Gama,
E aí eu sempre perguntava ao Senhor, meu Deus, que lugar é esse? Era um lugar bem simples, o lugar onde eu estou é uma aldeia. E aí o Senhor sempre me respondia nos sonhos, é o lugar para onde eu vou te enviar. Era bem claro a voz do Senhor nos sonhos. E ali aquilo foi prosseguindo, foi prosseguindo. E então entrei num grupo de oração de WhatsApp, que tinha um amigo meu, que tinha alguns pastores do Paquistão, da Índia, de outros países, terras de perseguições, né? E ali eu participando, a gente não via o rosto um do outro, era mais por mensagens e fotos, devido à perseguição em certos países, como Paquistão, Índia. As E pessoas não sabem dessa perseguição, elas não sim, se dão conta. elas não A se gente dão fala conta, igreja perseguida, mas a perseguida. gente nunca se toca da É. perseguição, o tamanho dela, né? Sim, porque nesses países de perseguição, o que acontece? Não é porque eles não gostam de cristãos, não gostam de crentes, simplesmente porque não gostam. É porque eles nos veem como criminosos. Na verdade, nós que somos os errados quando entramos em um país assim. Quando a gente entra no Paquistão, quando a gente entra na Índia, a gente entra como turista até, né? Não podemos entrar como missionários, nunca, jamais. E ali nós somos vistos como alguém que vai tirar os seus filhos do que é realmente a religião certa, do que é realmente o correto, o normal. Então, nós ali somos vistos como os rebeldes. Na realidade, Nós nós é que somos, perseguimos eles, nós né? que Eles nos estamos, perseguem. eles não têm esse entendimento Uhum. que nós estamos levando a salvação, nós estamos levando o amor, nós estamos nos doando, nós estamos deixando a nossa vida para que eles também possam ter vida, né? A vida com Cristo. Eles não conseguem entender isso, mas alguns, né, com a boa semente que a gente vai plantando, vai entendendo e vem até Cristo, para a glória de E Deus. É aí você maravilhoso. sonhava com essa aldeia. Sonhava com essa aldeia. E os sonhos foram se intensificando. E eu tinha um trabalho também, eu louvava nas igrejas, eu vendia materiais evangélicos, e toda igreja que eu entrava, Deus ia usando pessoas em profecias, pessoas que nunca tinham me visto. Eu falei, meu Deus, que terra distante é essa? E então, de repente, onde eu congregava, né, ali no Santa Maria, DF, Deus mostrou para a pastora da igreja. E eu falei, Senhor, eu nunca tinha comentado nada com ela. Então eu falei, eu tinha pedido um sinal, Senhor, se é da tua vontade mesmo, essa terra distante, então fala, dá um sonho para a pastora. Eu pedi em espírito. E aí, no outro dia de manhã, ela me ligou, 6 horas da manhã. Querida, eu tive um sonho com você, não entendi nada, mas eu vou te contar. Eu sonhei que eu estava te levando no aeroporto, que você estava indo para uma terra distante. E Deus me falou, diga para ela, ai dela que não vá. Falei, pronto, a resposta veio. E ali, Mas sem o nome da terra. sim, sem o nome da terra ainda. Ela não sabia, mas eu já tinha visto uma foto e reconhecido o lugar, lá na Índia, porque eles postaram no grupo do WhatsApp. No grupo Aí que eu você vi, participava, né? mas eu não falei para os nativos na Índia, não falei para o meu amigo, guardei para mim, fiquei em oração. Sempre em oração para Deus confirmar. Até porque eu, assim, eu sou pobre, não tinha como eu pagar uma passagem para ir para o outro lado do mundo. Eu sabia que era bem caro. A minha igreja não tinha condições, ela não trabalha com missões interculturais devido às condições financeiras. Mas, Senhor, como é isso? Como tu vai me enviar? E aí eu orava perguntando a Deus, quando eu ia vender Bíblia em algum lugar, ou quando a minha pastora estava orando comigo, eu não falava nada para ela. Deus respondia em profecia, Deus me respondia em sonho. Então Deus usou ela e falou: eu vou colocar algo na tua mão, um terreno, e alguém da parte da tua família comprará isso. Eu fiquei, meu Deus, como assim? O que vai vir para minha mão? Uma escritura, né? Ela falou. Meu pai pobre, que escritura é essa que vem para minha mão? Aí meu pai tinha um terreninho bem escondido num lugar, Lago Azul, o nome do lugar. E não tinha valor algum, porque não tinha escritura, nem 5.000 reais aquilo valia. E aí, eu orando, aí ele colocou, se cumpriu. Eu falei, Senhor, mas aqui não vale nem 5.000. A passagem é caríssima para a Índia, como é isso? E aí depois, um primo meu soube, né, que eu estava com aquela escritura na mão e tentou comprar. Adriana, 5.000 tá bom. Eu falei, olha, sabe o que? Aí eu contei para ele, eu senti de contar. E ele era da parentela da minha mãe, né? Sobrinho da minha mãe. Eu falei, olha, eu estou com um projeto de missões, Deus está me enviando para uma terra, está mandando eu ir para uma terra.
E é a Índia, eu já reconheci esse lugar. Meu Deus, você é louca! É uma frase que a gente ouve muito, né? Todo missionário ouve muito isso. Eu falei, mas Deus está mandando, e Deus falou é de mim que não vai. Deus já colocou um amor nesse lugar, no meu coração, por este lugar. E ele falou, e quanto é a passagem? Aí eu falei, ó, vai ser, era minha e do meu filho Levi, de 4 aninhos. Vai ser por volta de uns 12 a 15 mil reais. Uma mulher pobre, né? Como eu ia E conseguir tu uma já ia passagem com o dessa? menino e Com o tudo. menino e tudo. Eu falei, Senhor, como é isso? Ele falou, e ele olhou para mim e falou assim, pois eu vou te dar esse valor. Porque Deus Hum. fez isso. E ele pagou esse valor neste terreno que não valia todo esse Você valor. conhecia alguém lá ou Não, nem ninguém aqui só estava te esses. mandando? Não, só esses missionários, eu mantinha um contato, mas não falei nada. Eles sempre mandavam fotos, enviavam, conversavam. Eu tinha um contato com 2 pastores de lá, né? Tinha um pastor Divan, o pastor Krantiraju, que foi o que ficou no lugar do fundador da obra depois que ele faleceu, Surya Narayana. É uma história maravilhosa que fica para outra oportunidade eu falar um pouquinho. E aí eu fui. Aí começa a acontecer um milagre atrás do outro, coisa que até eu estava conversando com um amigo ali, ainda agora, amigo Alice, e eu estava falando, às vezes, quando eu começo a pensar, eu mesmo me surpreendo. Como as coisas de Deus é tudo com milagre. É um milagre atrás do outro, para ele enviar. E tudo por quê? Por amor às almas, por amor aos perdidos. Ele faz coisas que nos surpreende, até mesmo nós que somos enviados, a gente se surpreende como Deus faz isso, por amor àquelas pessoas que estão ali, precisam de salvação, não têm o menor entendimento, nos ver às vezes como inimigos, inimigos da sua lei. A Índia ela tem uma lei que é contrário à conversão. Então, assim, você ali está contra a lei, você está contra as pessoas, e na verdade não é essa a verdade. Você está ali se doando para que elas sejam salvas, né? E Deus coloca isso no coração da gente, esse amor também, porque vem de Deus. De um ser humano eu não acredito que pode Não surgir. tem condição. Não tem como. Você deixar a sua casa, a sua Deixar parentela, tudo. deixar tudo e ir para o lugar Sim, onde nem bem visto você é. nem bem É visto. preciso ser o amor de Eu Deus. falei, meu Deus, como é isso? Mas ele vai colocando, a gente entende que aquilo que vai nascendo dentro da gente é o próprio Espírito Santo que vai colocando, por amor à salvação de almas. Começou a apertar algumas coisas, eu vi mesmo que era uma ordenança do Senhor, né? Quando até daquela história de Jonas, eu falei, Senhor, eu não quero ficar igual Jonas, não, pois eu vou obedecer. Peguei meu bebezinho, meu visto foi aprovado, mesmo sem aquela conta bancária que eles pedem, entrei como turista, eles pedem uma conta alta. Mesmo assim, aprovou, a Índia aprovou. E quando eu cheguei, né, em Nova Delhi, eu estava conversando com a americana, e ela, oh my gosh, minha linguagem. E eu falei, não, muito pouco, pouco inglês. Aí eu com o celular na mão, sem conseguir acessar. Eu ali conversando, um homem passou, um indiano passou e olhou e falou em português, você é brasileira, né? Com sotaque. Eu falei, meu Deus, você fala português? Na hora eu me lembrei da profecia. É o homem que vai me guiar, é o homem que vai me ajudar. Um detalhe, um hindu, não era um cristão, na Índia são muito poucos cristãos, ele é até de uma casta um pouco assim, mais que mais persegue cristãos, que existem castas na Índia, né? E aí ele olhou, ele falou, o que que você está fazendo aqui? A primeira coisa que ele me perguntou, como você me perguntou? E eu falei, eu vim visitar. Ele, você não é missionária, né? Porque se você veio aqui fazer missões, você vai morrer no meu país. Você não pode converter o meu povo. Eu falei, não, eu vim visitar um amigo, e ali conversando, mas ele percebeu, acho que o rosto da gente já Né? estava um pouco, O pobre velho do Pedro estava lá tranquilo. Rapaz, tu é tu é, seguidor dali, a tu é tua fala seguidor. te nega. A tua fala te entrega, né? Então a gente não pode negar, não. Ele falou, eu conheço quando eu olho um cristão, eu vou ao Brasil há 15 anos, por isso eu falo sua linguagem. Aí eu olhei, eu falei, realmente, eu sou missionária, eu vim... Aí eu contei toda a história para ele, ele me guiou, passou ali naquele sistema que tem que passar, são revista, tudo, não é muito fácil, né? Só chegou, entrou, não, como aqui, welcome, bem-vindo, não. E aí me passou, quando eu fui pegar a passagem para ir para o lugar onde eu estava, eles disseram que não existia. Essa cidade não existe na Índia. Não existe. Eles pesquisavam, não existe. Eu falei, existe porque eu falo com missionários que estão lá. Eu falo com pessoas, né, que estão lá. Aí fui em outro guichê para comprar a passagem, né?
é doméstica. E ele me ajudando, ele falou: eu nunca ouvi falar. Eu sou daqui da Índia, eu nunca ouvi falar nessa cidade que você está falando. Enfim, conseguiram encontrar a cidadezinha de tão pequena que é, Meu Deus! porque é muito populoso. A Qual a Índia é enorme. distância dela de Nova Delhi? Só vai de avião. São 2 voos domésticos, mais ou menos 2 horas em um avião e 1 hora em outro. 1 hora e meia, 1 hora e meia, mais ou menos. É mais ou menos 3 horas de voo. É De muito Nova longe. Delhi De até a Nova cidade. Delhi até ela, que já fica já no finalzinho já do Como é mar. que é o nome da cidade? Lá é Yeleswaram. É complicado para falar. Yellowstone. Yeleswaram. Ah. Tá. E ali, só que assim, Yeleswaram é a cidade próxima. De lá ainda são mais 1 hora e meia por aí. De carro. Ator, cartão, ator, Tuk-tuk, tuk. Meu Deus do céu. então vai até chegar na aldeia. E ali ele conseguiu se comunicar com o missionário, ele veio até a metade do caminho para me buscar. Enfim, me guiou, tudo se cumpriu como Deus falou e eu cheguei lá. Chegou lá. Lá tinha igreja, só o trabalho missionário. Como é que É era? apenas o trabalho missionário em uma casa onde funcionam os cultos, né? Que era Hum, nova também, porque antes era numa lona. Os cultos eram feitos em uma lona. E a casinha que os missionários moravam era como um plástico, é um tipo de plástico da Índia que eles fazem cerca em aldeias, para ter um pouquinho mais, guardar suas casas, e de palha a casinha. Tinha pouco tempo que tinha ido para lá. Fizeram um banheiro porque eu ia. É meu uma Deus. situação que é um pouco comum na Índia, a dificuldade de você achar um banheiro, até em grandes centros, não Meu como Deus aqui, do né? céu. E aí fizeram esse banheiro lá, enfim, a gente dorme, essa sala, 2 pastores dormiam lá, todo mundo junto, é um plásticozinho chamado sapa, é muito comum, indianos gostam de dormir, tudo indiano gosta de fazer assim, no chão, No chão. come no chão, dorme no chão, pode ser um milionário ou um bem pobre, mesmo que eles tenham aquelas casas lindas, mesas, a mesa fica ali, mas A eles mesa, comem ele ali, gosta de sentar no chão para é no comer. chão. Todo mundo no mesmo prato, Fica na ali mesma com a bacia, a mãozinha e mãozinha. vai mexendo, já é da cultura, já é o que eles gostam O mesmo. que vocês comem lá? Porque carne de vaca já não pode, Não né? Vaca é pode. sagrada. É Acho um, que nem conseguem comer carne de não, gado. não, eu acho que os indianos, eles nem têm assim uma preparação, o organismo não dá, né? Não dá para comer porque é uma carne forte. Nós é porque a gente já é acostumado desde pequeno. Então tem frango, peixe também pode, mas é algo igual o churrasco aqui pra gente, é de vez em quando. Por quê? Hum, Porque é muito caro. É bem caro. Algumas castas não pode, nem frango e nem peixe, é só vegetais. E a maioria é vegetal, é um tal de corá. Tudo se faz corá. Manga se faz corá, coloca no sol com sal, aí mistura com os molhos de pimenta. Eu tenho alguns vídeos, depois eu vou até passar. E mistura aquilo ali e fica como uma conserva. E ali coloca um arroz, arroz na Índia, não é com alho, temperinho e sal, não, é arroz e água. E ali coloca aquele corá, que é todo temperadinho com pimenta, com alho, mexe ali e come. Faz aquele amassadinho na mão. E o perugu, que é uma das minhas comidas preferidas da Índia. O que é o perugu? Sempre que você come qualquer comida, depois você come o perugu. É esse arroz sem sal, com uma coalhada, que nós chamamos aqui de coalhada, coloca dentro do arroz e sal. Eles acham estranho porque a gente come coalhada com açúcar. Eu falei, eu sou nordestina, eu como isso aqui, mas é com açúcar. Eles falam, açúcar? É com sal. E ali eles vão mexendo e comem o perugu. Eu, na hora que cheguei, claro que eu estranhei, mas depois de uma semana eu já estava por que tu não adaptada. fez o perugu com açúcar? Eu, sim, às vezes eu sempre pedia, deixa dessa coalhada que eu vou comer com açúcar, para me lembrar da E minha como é que terra. você consegue, Adriana, se comunicar para pregar o evangelho? Outro mistério, né? É uma coisa que eu perguntava até a Deus, Senhor, como eu vou. Eu nem falo. Na Índia são mais de 30 linguagens. Aonde eu estou, é o Telugu, né? Em Nova Delhi, quando eu cheguei, era o Hindi. Então, assim, a segunda língua é o inglês. Mas em vilarejos, pouquíssimas pessoas falam inglês, né? Pouquíssimas. E ali eu cheguei. Esse missionário que me atendeu, esses dois, eles liam o tradutor. Quando colocava a internet ali, eu roteava, conseguia. Aí eu, quando estava num lugar que não pegava internet, não dava, eu ia só no gesto mesmo, falando. Mas por incrível que pareça, um mês que eu já estava pregando,
evangelismo nas casas que nós íamos, em aldeias mais distantes, marcando. O missionário que ia traduzindo, né? Eu colocava inglês no meu tradutor, ia falando, pregando, olhando para as pessoas, escrevendo. Ele ia lendo e falando em Telugu. Ele lia inglês e falava em Telugu rapidamente, porque ele fala inglês. Uma das poucas pessoas em aldeia que fala inglês. E então, em um mês, ele já conseguia compreender uma mistura que eu fazia de português com inglês. Então, eu penso, isso é Atos puro, é o livro de Atos puro, quando Deus enviava um missionário, Falava ele da falava língua do aquela povo. língua. Eu falei, Senhor, eu estou vivendo o livro de Atos, é milagre, porque eu não consigo compreender outra pessoa na linguagem telugu, não consigo. E ele não consegue entender outras pessoas que vão falando português rapidamente, ele não consegue. Então, Deus fez aquilo, ele era o pastor ali que ficou no lugar do Surya Narayana, que é o pastor que fundou a igreja, depois veio a falecer, com pneumonia devido à casinha, muito simples que eles moravam. E aí uma friagem muito grande, ele veio a falecer. Então ele já tinha consagrado o filho a pastor para ficar nos 2 pontos de pregação, né. É uma história linda desse homem também, maravilhosa. Surya Narayana era um hindu, ele perdeu tudo, era um homem rico. Quando você se converte na Índia ou em países que têm perseguição, tem isso, né, você vai perder tudo. Então os irmãos foram pegando os terrenos, as coisas, e ele caladinho, ele se locomoveu, ele é um deslocado, como chamam alguns cristãos em terra de perseguição, ele foi um deslocado a este lugar, e ele começou a pregar, e virou pastor Naná, que a gente chama, que quer dizer papai, carinhoso, né, porque o nome Surya Narayana, eu aprendi depois de quase 3 meses. E ele começou o evangelismo, em 6 aldeias, andava até 20 quilômetros a pé, Meu foi perdendo Deus. tudo. E a Ele, gente ainda acha que é a crente. gente ainda acha, eu fico, Senhor. Aí, aquilo foi inspiração quando eu li. A história dele, mesmo sem internet, chegou a David Cerulo. Nossa. Eu vi com os meus olhos cartas escritas à mão por David Cerulo ao pastor Naná, mas ele não entendia inglês. Oh, E o neto, que hoje está no lugar dele, ainda era muito pequeno, não sabia inglês, o que traduz o que eu falo. Então, pessoas se aproveitaram, pegaram ofertas, David Cerulo enviava ofertas, ainda de correios, para poder fazer ali uma casinha, um lugar de adoração, e essas pessoas de má fé, né, agiam de má fé, não cristãos ali, que falavam um pouquinho de inglês, pegavam esse valor, né? E as cartas estão lá, são lindas, ele escreveu à mão. Enfim, depois a esposa faleceu, ele teve um AVC e ele preparou o filho. Por quê? Não é comum. Ali vai um crente, ali vai um pastor. É raro. Porque é um dos países, eu acho que é 2,5% a 3% é de estranho, né? Um cristãos. país com tanta gente, com tantos deuses, e o Deus verdadeiro ser o menos Sim, conhecido, por o menos adorado, não menos é isso? adorado, porque na consciência deles, eles entendem que não é o Deus verdadeiro. Aí o que acontece na Índia, que mais pega nisso? Ao mesmo tempo que seria bom, né, que a Bíblia fala para obedecer pai e mãe, mas eles obedecem muito pai, mãe, irmãos. Então, o que sua mãe fala, o seu pai, é um decreto. Eles já se casam sem se conhecer, os pais que escolhem suas noivas e os seus noivos. Já já falo do teu casamento. Sim, já já vamos falar aqui Já de já falo do teu casamento. Deus tem uma luta e depois tem um Você tá presente. vendo a confusão, né? Ei, deixa eu falar para você. Ó, a caneca que nós estamos vendendo aqui da SEMAD. SEMAD levando o ID de Jesus a sério. Brasil, ainda existe um clamor. Nós tivemos aí um congresso lindo. Brasil, ainda existe esse clamor. E aí essa caneca que diz, você jurou por missões hoje? É só R$ 25 cada caneca dessa. Eu queria que você comprasse. Quando você pega uma caneca dessa para tomar café, você sabe que todo mundo ama tomar café e chá nessas canecas. Já orou por missões hoje? Não, não orei não. Senhor, me perdoa que eu não orei por Sim, é missões. verdade. Aí você ora, né? E a gente ainda tem algumas camisetas. Essa camiseta é linda. Você pode usar para evangelizar. Brasil, ainda existe o clamor. A gente tem nas cores verde e preta, são poucas, as últimas unidades, então corre, compra aqui. E sabe o que é mais interessante em relação a isso? É que o dinheiro que a gente arrecada com a venda dessas canecas, de garrafinhas de água, para quem gosta de fazer corrida, caminhada e tal,
dessas camisetas agora e de muitas coisas que tem aqui no Bazar Missionário, ele é revestido em prol da saúde do missionário. Porque eu gosto sempre de dizer, você sabe que o missionário é gente, né? Pois é, gente adoece, gente tem filho. E quando adoece, eles ligam aqui para o pastor Ramos, aqui para a base, e o pastor Ramos atende. Eu, às vezes, eu fico impressionada com a capacidade de ouvir que o pastor Ramos tem. Ele tem uma paciência, assim, que eu nunca nem ouvi falar em paciência desse tamanho. E ele atende, ele vai buscar. Então, você contribuindo para a saúde do missionário e ainda levando para sua casa uma caneca legal, uma garrafa legal, uma camiseta, uma roupa. Aliás, se você tiver alguma roupa em bom estado de uso, mas está só empanturrada no teu guarda-roupa atrás, a gente vende para o bazar. E se você não tem muito dinheiro e quer uma roupa bem bonita, vem do bazar e compra. Nós temos preços bem acessíveis. E mais uma vez, você já contribuiu com missões esse mês? Está na hora de contribuir. Então, pega o papel, caneta, anota aí. O Pix da SEMAD é CNPJ, tá? E o número é 322-652-360001-46, 322-652-360001-46. Ou, se estiver nos assistindo na TV, no YouTube, aproveita e aponta o teu celular para o QR Code que está na tela e contribui com a obra missionária. É um privilégio que Deus te deu, contribuir com a obra missionária. Se você não contribuir, deixa eu contar um segredo para ti. A obra vai ser feita do mesmo jeito. Agora, você não vai ser abençoado. Deus vai tirar das tuas mãos, onde Ele colocou para você cuidar da obra dele, e vai colocar nas mãos de alguém que tenha compromisso, simples assim, entendeu? Porque fazer missões, querido, não é opcional, não. O ID não pode, olha, se você quiser, se você puder, quando puder, não é. ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esse evangelho precisa ser pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A gente está falando com alguém aqui que está nos confins da terra. A gente pode dizer, onde a igreja é perseguida, onde não fala o idioma, eu não teria coragem de ir. Acredito que você também não, mas ela se preparou e foi. É assim que é feito missões. Nós agora estamos formando mais uma turma. São mais de 2.500 missionários formados aqui na SEMAD para ir em locais que eu e você não vamos. Mas nós podemos orar, nós podemos contribuir. E é isso que nós fazemos. E assim a obra do Senhor estará sendo feita em todos os lugares. Onde eu posso, eu faço. Onde eu não posso, eu oro e contribuo. É assim que a gente faz. Agora não sai daí não, tá? A gente está indo ali para o comercial rapidinho e voltamos já já. Estamos apresentando o podcast Campos Brancos. Olá pessoal, turma 58 de missões e nossa querida base missionária. Olha onde nós estamos. Pastor Elias Oliveira, repórter das missões desde a aldeia Bacurizi. Olha aqui o que nós vamos almoçar. Olha o tanto de gente aqui no pé dessa mesa. Nós estamos aqui na aldeia Bacurizi. Ali está o pastor Tito. Aqui a missionária Terezinha, Mãe Teresa dos Guajajara. Então esse é o resultado da obra missionária que eu e você fazemos parte. A SEMAD somos todos nós e hoje nós temos mais de 5.000 índios na nosso estado, glorificando a Deus através da obra missionária que você ora e você contribui. Então, nosso abraço para todos vocês em nome de Jesus. Pastor Elias Oliveira, repórter das missões. Este é o Brasil, um país de contrastes, de belezas e desafios. Aqui, onde a diversidade cultural e social se encontra. Brasil, ainda existe um clamor dos ribeirinhos que vivem imagens esquecidas, aos quilombolas
que carregam no peito a força de sua história. Dos indígenas, guardiões da nossa terra, aos ciganos, peregrinos em busca de pertencimento, sertanejos que enfrentam a seca com fé, imigrantes que atravessam fronteiras em busca de esperança. Entre os mais ricos e mais pobres, há um silêncio que clama por resposta. Todos precisam da mensagem de Jesus Cristo. E os que não têm religião, eles também clamam, não com palavras, mas com vidas que anseiam por algo maior. Será que estamos ouvindo? Estamos fazendo missões? O chamado de Deus ecoa em cada canto do Brasil. Ribeirinhos, quilombolas, indígenas, ciganos, sertanejos, imigrantes, ricos, pobres, todos precisam ouvir que existe um Salvador. Vamos responder ao chamado de missões. Brasil, ainda existe um clamor por amor, por cuidado, por salvação. Juntos podemos responder. SEMAD, levando Jesus ao Brasil e ao mundo. Voltamos a apresentar podcast Campos Brancos. Estamos de volta com o nosso podcast Campos Brancos, conversando com a Adriana, que está lá na Índia. Ela veio para o nosso congresso de missões e a gente aproveita a oportunidade para saber um pouquinho mais dos nossos irmãos distantes. Então vamos falar agora de 2 casamentos. O primeiro casamento, como é que tu achou um indiano para casar, amiga? Conta aí. Essa é a história. Nunca eu pensei na minha vida. Outra coisa que às vezes as pessoas falam, meu Deus, que loucura. Na Índia, como muitos já sabem, as pessoas, os pais procuram, né? As esposas. Ah, tu não se apaixona em casa não, né? Você vai se apaixonar depois que você se casa. Meu Jesus Não pode ficar do céu. conversando, trocando mensagem de WhatsApp, só se for escondidinho para ninguém ver ali, mas não é perigoso, né? As meninas se resguardam muito, com medo para não perder o esposo, né? Porque qualquer escândalo, enfim. E aí eu chego lá na Índia com meu filhinho. E aí, meu amigo, amo muito ele como meu amigo, pastor Krantiraju. A gente sempre trabalhando muito junto também. O pastor Krantiraju. Krantiraju. Ele é o filho do que morreu? Suryanarayana. Neto, é o É, filho neto, filho na neto. verdade. O Krantiraju, filho do Suryamarayana. Eita, eu já estou falando indiano. Suryanarayana e Bojama. Ah, E Vidyakumari. Ah, Deus, Vidyakumari é a mamãe. Deus. Então, ali, com o processo de visto, nós não podemos falar, né? Nós não podemos entrar ali para fazer missões, nós entramos como turista. E meu visto estava vencido. Eu precisava de um visto de saída para poder sair da Índia para retornar novamente. Porque você pode ficar um tempo, aí você sai, depois entra novamente. Você não pode ficar um visto permanente. A não ser que casa? esposa, que case. Ah, Aí veio a grande ideia, né? Um pastor conversando, faz um casamento indiano, porque lá é normal. Eles chegam perto de você, ah, você não casou? Eu vou arrumar um esposo para você. Tem acho que eu isso. vou lá. Olha aí, eu vou para a Índia. Tem isso. Ninguém pode ser solteiro na Índia, porque todo mundo é casamenteiro. E é assim, eu vou arrumar um esposo para você. Geralmente, aí as famílias vão se encontrar, não os noivos. Os noivos não ficam ali. As famílias que se casam na Índia, às vezes até comunidades, elas se unem através de um casamento. Uma aldeia se une a outra através de um casamento. E ali eles negociam. Parece uma palavra estranha, mas eles negociam tudo, como é que vai ser. E tem o dote, que é pagado ao homem. A família da esposa tem que pagar o dote ao homem, a família do homem. E eles vão dizer quanto é o dote do filho. E assim, vai pagar, né? E depois vai acontecer o casamento. Alguns, como de alguns ricos da Índia, vai ser às vezes até 3 meses. Ou 8 festas. Mas o meu foi só uma mesmo. Nós somos de aldeia, simples, né? E ali eu falei, não, quero fazer casamento indiano e ainda fazer um casamento só para escapar de uma prisão, porque lá dá prisão sob o visto. E ali
o meu amigo, né, pastor Crantiraju, falou: olha, eu posso fazer esse casamento com você, para que você possa ir ao seu país, ver seu pai, tem o visto de saída. E eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, tá bom, então vamos fazer isso, né? Olha As só, coisas de Deus as são coisas de estranhas. Deus. Deus usando sempre amigas, a pastora, né, aqui no Brasil, ela sempre no telefone, sempre orando comigo, pastora Ana Carla, o nome dela. E ali ela falou: olha, Deus me mostra assim, você casada na Índia com um indiano. Eu falei, meu Deus! E ela falou assim: Deus vai te dar um discernimento no coração. Porque eu amava, mas como amigo, né? Assim, não pode não. Eu venho de outra cultura, né? E ali eu olhando, Senhor, mas eu amo ele como amigo. Como é isso? E ali ele mandou a mãe falar em um amigo, porque lá não é o homem que chega, não, não pode. É Meu uma Deus. afronta. Ele tem que mandar a mãe ou o pai ou alguém, para não parecer desrespeitoso, né? E falou: olha, se você quiser o casamento real mesmo, eu faço real. E ali eu fiquei pensando naquilo, Eu já tô aceitei, casada mesmo. falei, gente, eu vou arriscar. Quase não tem divórcio na Índia, é praticamente proibido. Eu falei, então deve dar certo esse sistema. Eu falei, então aceitei o casamento e liguei, né? Liguei para o pastor Ramos. Ele, casa, minha filha, casa. Parece loucura, mas casa. Me apoiou. Liguei para o pastor Carlos José, da UEM Brasil. Ele sempre orava, Senhor, prepara um esposo para a missionária Adriana, para caminhar. Ele sempre que ele falava comigo, ele estava orando. E aí, me abençoaram. Pronto, casei, sou casada com um indiano, pastor, trabalhamos junto na obra Crantirazê, eu chamo ele de Cranti, porque é muito difícil falar o nome dele todo, Tá. né? Então, Isso, o casamento, esse é o primeiro casamento. O segundo casamento, como é que aconteceu o casamento? Adriana Semade vem Brasil. O que foi? Como é que olha foi isso aí? como foi esse mistério. Eu sou filha daqui, né? Eu cresci aqui na igreja, meus pais congregavam aqui na Assembleia, como nós saímos, como eu falei, enfim. Depois eu estava deitada lá na sapinha no chão, não tinha casado ainda com meu esposo, não. Sentado na sapinha no Já chão, estava na Índia. já estava na Índia. E aí eu orando a Deus, Pai, eu preciso de ajuda, meu Deus. Quando você olha a seara, você se assusta um pouco, porque você se sente uma gotinha no oceano. Para todo lado, você vê aquelas pessoas, é num caminho de morte, você vê aquele povo caminhando para o inferno. A gente que conhece a palavra, a gente entende. A gente sabe para onde eles estão indo. Então você quer salvar todo mundo, você quer pregar para todo mundo, e você fica assim, mas como é que eu vou ter ajuda? Como é que vai ser isso? E ali muita falta de energia, né? Lá, e fica sem internet muito tempo. Na hora que veio a internet, eu ali pesquisando e lendo a Bíblia, tentando escrever algo, dormi ali, cochilei ali com o celular, sonhei com o pastor Raul, entrando lá dentro da casa, com uma É fraca? comitiva. Não, ela já sonhou foi com o pastor Raul. Ele estava com um terno, né, muito bonito, o pastor Raul é muito bonito, né, com mais umas 5 pessoas assim ao lado dele, eu falei, aí brilhava, ele brilhava, então eu não vi o rosto dele perfeitamente. E eu falava assim, quem é esse homem? Eu perguntava, né, aquele sonho que você está sonhando, está bem acordada. Uhum. Você entende que ele é Deus falando com você. E a voz do Senhor falou atrás do meu ouvido: é o homem que eu estou te enviando para te ajudar. E, meu Deus, eu falei: pronto. Aí eu Tá falei: de e boa. agora? Como é que eu vou falar com o pastor Raul? Aí conheci uma pessoa, conheci o meu amigo Wallace. Eu acho que o Wallace já estava quase me bloqueando, já que eu mandava mensagem. E aí eu conversando com ele, eu falei: amigo, me ajuda a falar com o pastor Raul. Ele falou, mas você não foi enviada daqui, da missão, tem que fazer o curso. Eu falei, mas eu não tenho como voltar para o Brasil agora, eu já estou dentro da obra, eu já estou aqui, foi Deus que me enviou. Aí ele me deu o telefone, contei a história para o pastor Raul, ele me explicou, minha filha, tem que fazer o curso, tem que ser enviado, tudo, né? Mas depois falou, Pastor, já vim, já fui já enviado. vim, para mim voltar, eu não tenho dinheiro para voltar, já estou aqui. Apresentei um pouquinho, depois apresenta o projeto, escreve o projeto, apresenta para o Ramos, pastor Ramos, ele concordando e nós fazemos uma união, não trabalho junto, ele sempre fala, eu não trabalho sozinho, é sempre uma união, então nós vamos te abraçar, aceitando. O pastor Ramos leu, falou comigo, aceitou o projeto, assinaram, e aí virei uma missionária da SEMAD. E como prosperou mais a obra, porque é muito importante isso, né? Você tem A que ter unção que você está debaixo. e você tem que ter um respaldo, Sim, um apoio de alguém. mas eu Inclusive, a gente vai te visitar. vão me visitar. Eu estava falando, pastor Zé Carlos falando com o Ramos, né? E eu já entrei na comitiva, a gente vai na Índia. Meu sonho de consumo ir na Índia.
Pois é. E eu pensando, mas eu creio assim, quando Deus começou a falar, até 3 anos antes de eu ir na Índia, Deus já sabia que ele ia fazer isso, que ele ia fazer essa conexão, que eu ia ficar debaixo dessa unção ministerial, que eu ia trabalhar juntamente com a Semage, porque ninguém faz obra sozinho, né? Não. Tudo bem que eu estava lá, você também não faz obra sem nativos. Quando somos enviados, você tem que se aliançar aos nativos. Você precisa, em qualquer terra que você Inclusive, vai. a SEMAD gosta de trabalhar os nativos, porque até é mais baixo o custo para a própria SEMAD Sim, sim. preparar missionários Missionários nativos, né? nativos. A gente manda um para preparar muitos. E meu esposo vai vir para fazer o próximo curso de missões, Uau! porque ele já está aprendendo bastante português, né? Então ele vai fazer, assim, junto comigo, nós vamos fazer a próxima turma, para a gente estar cada dia mais preparado, né? Missionário tem que estar se preparando todo dia, cada dia mais. Para Por mais que enfrentar, né? a gente esteja no campo, esteja com experiências, são experiências incríveis, não tem nada a ver com a experiência do Brasil, é muito incrível, mas mais a gente, assim, está estudando, está pegando informação, melhor será, a gente vai poder servir melhor, né? Eu acredito assim. Adriana, o idioma foi uma das maiores dificuldades, mas isso eu acredito que não seja a maior. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou ao ir evangelizar num país onde a igreja é perseguida, numa aldeia onde você não conhecia ninguém? Isso tudo é característica do teu chamado. Mas qual a maior dificuldade para a Adriana? A maior dificuldade para mim foi assim, como é demorado você evangelizar ou você pregar para alguém em países que não entendem, que não conhecem nada. Ninguém nega Jesus. No Islã, eles não negam Cristo, porque Cristo está nos livros de história. Todo mundo sabe que Jesus existiu. Mas Jesus na Índia é como um guru. Então, se você falar que você é seguidora de Jesus, eles podem aceitar alguma oração, alguma coisa, mas a dificuldade que a gente tem de levar um entendimento que ele é único e suficiente Salvador e que ele é o Filho de Deus. E como a gente pode falar isso? Porque eu vou chegar para você para evangelizar aqui no Brasil, ou no ônibus, eu começo a pregar no ônibus, todo mundo começa a chorar, numa praça pública, mas como é que eu vou pregar na Índia e eu vou falar assim, ó, está escrito na palavra de Deus. Então, Uai, que palavra é que essa? palavra? Quem é Deus? Aonde é? O que que é a A Bíblia? Bíblia diz, e o E que quem você é que fala? diz que ela é real? Como é que é? O que que é isso? Por quê? São bebês, é igual bebês. Então, quando eles nos perseguem, eu até compreendo um pouco, é porque eles não conseguem nem compreender. Para eles, aquilo é uma afronta. Eu estou falando de outro Deus, mas eles nem entendem que ali é o Deus verdadeiro. Então, você tem todo esse processo de ensinar, de falar que a Bíblia é o livro verdadeiro, que ali o que está escrito, que estamos pregando, sai dali. Nós temos a base, que é a Bíblia. Essa é a maior dificuldade que nós temos. Por que que eu falo? Porque demora. É um processo que demora um pouco. Então, mas ao mesmo tempo vai dando um prazer quando você vai vendo as pessoas entendendo. A Sendo cultura é muito transformadas, né? forte, eles começam a misturar um pouquinho ainda algumas coisas, porque eles cresceram naquele entendimento, como um Deus lá que eles adoram, que tem a cabeça de elefante. Eu cheguei para evangelizar uma moça, ela já tinha sido evangelizada há quase 2 meses, e a gente foi lá numa noite que a filha estava passando mal e ela não olhava para cima, na lua. E aí eu fiquei percebendo que ela ficava o tempo todo olhando para o chão. E eu perguntei ao meu esposo, por que que ela olha para o chão o tempo todo? Ele falou assim, é porque hoje é a comemoração de um Deus aqui na Índia. Eles acreditam que se olhar para a lua vai vir maldição. Assim é a Índia. A gente, assim, aquilo me entristeceu tanto, porque aquilo ali é uma falta de entendimento. A Bíblia fala, Conhecer a verdade, não conseguir conhecereis. enfiar na Eu cabeça falei, dos ela outros. não quer olhar para a lua, porque ela acha que vai vir um mal. O mal vem toda hora na vida da gente, mas não dá vitória. Então, eles crescem naquilo. Aí a mãe vai passando para a filha vai passando para... E assim vai. Quais são os principais deuses? Porque lá tem 33 milhões de deuses, mas quais os principais que eles cultuam mais? O mais forte é aquela deusa, deu um branco agora do nome dela, que tem vários braços, né? Que é como a Aham. deusa mãe mesmo, né? Ela tem, acho que é 6 de um lado, 6 do outro. E aquele deus que é como um macaco, parece um macaco, né? São os que eles falam que é das caixas mais poderosas, que é da... Cada casta tem seu deus? É, tem mais de 30 milhões de deuses que eles adoram. Então tem muito, ainda tem isso nos E ainda, casamentos e ainda indianos tipo assim, também. o Deus que eles adoram é o Deus que eles veem, né? Sim, Tem sim, imagem.
E o Sim, nosso Deus não tem imagem. sim. E não é como aqui, que tem um templo, às vezes você vai em Nova Delhi, tem um templo. Não. Em aldeia, em lugares, é até no chão. Você vai passando na rua e os templozinhos estão no chão. Você entra numa casinha para evangelizar de chãozinho de barro batido, tem um santuário deles. Eles jejuam mais do que eu. Eu até aprendo um pouco. Eu pego para aquilo me Ele jejuou mais constranger. que a gente. Eu falei, meu Deus, eles jejuam mais do que eu. Jejuam mais do que eu. Eles jejuam, eles se preparam. Tem várias regras no dia que estão adorando o seu Deus. Não posso fazer aqui, não posso. Tem que ser a primícia. Tem até o que a lei da Índia tirou, né? O sacrifício de crianças. A gente ouve muito falar aqui em outras religiões da África, mas na Índia, o que é curioso, quando havia esses sacrifícios de crianças, em algumas áreas a gente ainda vê, né? Mesmo a lei da Índia ter tentado abolir isso, é que são seus próprios filhos, tem que ser o que mais ama. Meu É Deus uma do situação céu. muito complicada. Eles têm que dar os filhos que mais ama, porque tem que ser algo que dói. E eu fico pensando, o que que eu te dou, Senhor, que mais dói, né? Porque assim, às vezes a gente para dar uma coisinha, até uma oferta Até uma missionária, oferta até missionária uma oferta dói no missionária. bolso, ele nem sente Eu vou dar direito. esse R$ 1 bem que sobrou, tá bom? Aquilo ali, às vezes é assim, Não, a eles gente dão faz culto de muito. missão, a pessoa diz, já pedi, vai já pedir, por isso Se que a gente eles, não pediu. se eles conseguem comprar um plástico, uma coisinha ali para casinha, pobre, às vezes no meio da miséria, eles têm que arrumar um jeito de fazer um culto, chamar todos para expressar, eles têm que expressar aquela gratidão ao seu Deus e todo mundo vê, eles não podem expressar Coisa que nós sozinhos. não fazemos. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, quantos cultos de agradecimento eu fiz esse ano. Eu mesmo pego aquilo para mim. Eu não falo nem para os outros, para mim. Eu aprendi muito. Eu comecei a querer ser mais crente na Índia, olhando Eu fui os pregar o amigos evangelho e hindus. findei sabendo que eu Sim, estou eu desevangelizada. nossa, Senhor, eu olhando os meus amigos hindus ali, pessoas maravilhosas, são pessoas meigas, maravilhosas, simpáticas, carinhosas muito, sabe? Mas, infelizmente, estão caminhando para o abismo e às vezes a gente se sente tão A gente impotente fica porque desesperado, né? a gente fica querendo assim, sair gritando, sacudindo todo mundo. Tem hora, Jesus está voltando. Ah, pronto, uma frase que a gente for falar isso na Índia. Jesus está Jesus está voltando, para onde é que voltando. ele foi? O que que foi? Como assim? Ele foi para onde? Que eles entendem que ele morreu como um homem normal, né? Como o Islã. O Islã também. Lá tem muito Islã também na Índia. Eu conversando com um amigo, e ele falou: por que você acredita em Jesus como filho de Deus? Eu falei: porque eu acredito na Bíblia. E ele falou assim: não, Jesus existiu, foi um homem muito bom. Mas Maomé, então começa. Aí Maomé foi muito melhor. É, então Maomé é que pode dar salvação. E eu falei: como é? Eu gosto de conversar para entender a cultura. Você tem que confessar Maomé. Porque se você continuar pregando esse seu Jesus como filho de Deus, aí bate neles. Você não pode pregar Jesus como um filho de Deus, né? Como um senhor dos senhores. Você vai para o inferno, você vai. Eles têm umas palavras muito fortes. Então, E eu, para pregar, você tem que saber entrar com jeitinho. Agora, o legal de Jesus é que quando ele entra na vida da pessoa, ele transforma a sim, mente, transforma o sim, coração, ele transforma tudo. quando, Eu acho que esse é o maior testemunho do Evangelho, sim. é a transformação de E vida, né? você vê vídeos incríveis. Eu não participo dos grupos lá dos pastores da Índia, meu esposo tem. Quando eles se convertem, a conversão é tão real que a gente vê adolescentes, crianças sendo assassinadas em praça pública para não negar Cristo. E às vezes a gente nega em simples coisas. A gente nega só para. Em simples coisas, a gente às vezes está negando a Cristo. Eu aprendo muito com isso também. Você vê o rosto, eles filmam os extremistas, né? Não são todos os hindus, todos os islãs que fazem isso, extremistas que fazem isso. E a lei do país, ela não como fala, ela não prejudica quem faz isso, é até um pouco aplaudido, bem visto. Extremista pode matar? É, Quem é. ainda? Alguns estados da Índia você não pode nem pregar. Se você colocou o pezinho ali, já é bem escondido mesmo. Meu esposo não usa foto em perfil, é bem complicado. Eu uso porque eu tenho mais pessoal do Brasil. Eu faço alguns vídeos como você faz, porque eu coloco o Brasil sem falando português. Porque não é uma coisa. Você não pode colocar batismo, no estado onde eu estou é proibido batismo. Então, quando a gente está lá no batismo, é aquela água no meio cheio de mato, o pessoal se assusta, não tinha outro lugar para batizar, não. Não, aqui não tem um clube para alugar, não tem uma piscina na igreja, não pode.
porque é uma coisa que não pode na lei deles. Por quê? Porque o batismo traz salvação. Mas uma coisa que eu acho interessante, missionária, quando você vê eles se convertendo mesmo, é isso que eu te falei. Eles estão ali, dão pescoço. Você vê o pânico no rosto, claro. Quem não vai se desesperar sabendo que está ali à beira de um facão, vai morrer? Todo mundo. Agora, há pouco tempo, um pastor lá foi morto. Eles falam que é de outra forma, mas a gente entende que foi assassinato, todo mundo entende que foi assassinato. E assim, você vê que eles perseveram. E eu fui ver uma entrevista desse pastor antes dele morrer, ele falando a mesma coisa. Mas por que que você não coloca seguranças? Por que que você... Ele falou assim, não, é porque eu sei que eu posso morrer a qualquer momento. Mas enquanto eu vou vivendo, eu vou espalhando o evangelho, eu vou tentando salvar os meus amigos, os meus irmãos. Eu achei lindo aquilo. Mesmo entendendo que a qualquer momento pode vir algo, né? Medo tem. Mesmo diante desse tipo de perseguição, desse tipo de dificuldade, você, em algum momento, se arrependeu de ter ido e deu vontade de voltar? Não, Por quê? porque Agora, esse porquê eu quero que tu diga, olhando para aquela câmera, por que você acha que vale a pena evangelizar no lugar desse? porque eu entendo como Deus falou comigo, ele ia me enviar para um lugar que poucos queriam ir. Mas quando você está na direção de Deus, quando Deus te coloca num lugar, pode ser o lugar mais simples, como aquela aldeia. Quando eu cheguei, claro que eu fiquei bem chocada com o lugar. Mas você consegue se sentir, ter a paz de Cristo no lugar onde Deus te colocou. Você consegue sentir a paz porque você está fazendo o ID, você está levando salvação. Mesmo que eu posso morrer, sim, a palavra de Deus diz que nós, por amor a Cristo, somos entregues à morte todos os dias, né? Tem esse versículo na palavra de Deus. Mas nós estamos ali, enquanto vivemos, nós vamos salvando o máximo que podemos, porque um ou dois que nós alcançamos, ou 10, esses 10 vão alcançar 100, e esses 100 vão alcançar 1 milhão. E eu creio que a Índia será de Jesus. Em nome de Jesus, eu sempre oro pedindo isso. Adriana, você é nova, graças a Deus, bonita, fala Obrigada. muito, fala muito bem. Podia até ser modelo, não é? Trabalhar no Brasil, aí Deus te manda para a Índia. O que você diria para essa jovem estilo Adriana, bonita, nova, que está aqui e ainda não ouviu a voz de Deus? O que fazer para cumprir o ID? Como fazer para ouvir a voz de Deus, para descobrir o seu próprio chamado? Fale para ela. Eu quero dizer para você, tanto para um rapaz, para uma moça, para todos, nós devemos fazer missões onde colocamos os pés, sim. Mas muitos de nós temos um chamado, como eu, fui para uma terra que nem conhecia. Então, às vezes, isso vai conturbar um pouco o nosso coração, vai querer confundir a nossa mente. Mas quando a gente vai buscando, ele vai confirmando de forma que a gente não tem dúvidas. Você pode estar no meio de uma aldeia, pegando tifoide, como eu peguei, ligando para o pastor Ramos, pastor Carlos pedindo oração e pedindo para pegar meu filho, porque eu achei que a morte estaria ali perto, mas Deus sempre dando a vitória. Nós sabemos que os missionários, eles são enviados. Nós não sabemos se voltaremos. Às vezes as pessoas dizem isso. Nós somos enviados, mas você vai estar dando a vida por almas. Isso é o foco. Isso tem que ficar no coração, todo ser humano. Não importa se eu vou evangelizar dentro da minha faculdade, se eu vou ser uma missionária aqui, ou se eu vou fazer parte do ministério como o do David Botelho ali na Europa, ou se eu vou para a Índia, ou se eu vou para o Paquistão. Mas essa é a chamada de todo crente. É cuidar para continuar ali no caminho da salvação, que precisamos cuidar de nós, e também alcançar almas, servir. Por mais difícil que seja, Deus vai colocar uma paz no seu coração e uma alegria. Quando você estiver no lugar, na chamada, onde você está, onde Deus te colocou. É assim que eu me sinto. Lá naquele vilarejozinho, que nem no aeroporto de Nova Delhi as pessoas não conseguiam ver aquela cidade. Mas eu sinto paz, alegria de estar podendo contribuir para poder saquear o inferno, para poder resgatar almas. É para isso que somos chamados. Todos nós somos chamados para missões. E como é que você faz para aguentar a saudade da família? Ai, aí eu vou lhe falar, as pessoas perguntam, o que você mais sofre na Índia? É, é isso. Não é a comida, é diferente, até aprendi a amar bastante. Não é o calor que deu 47 graus no último verão, fiquei quase desmaio. Não foi a tifoide que eu ficava com febre
que não existe essa Novalgina ou dipirona para passar, não é a dificuldade do lugar, não é isso. É essa saudade que a gente sente, né? A gente sente muita falta. Meu pai, né, é um grande apoiador da obra, é Antônio, quero mandar um beijo aqui para ele, tá? Pode Um beijo, mandar. O meu pai, pai é te seu. amo. Aproveita. Meus filhos queridos, um beijo, eu amo vocês, amo demais. Estão até ali, né, no quartinho. Meu esposo, Crente Iraju, que sempre apoia muito meu ministério. É praticamente, eu não consigo nem me mover sem ele. E ele não se move sem mim, porque Deus fez essa conexão para honra e glória o nome E dele. era Então, só para casar, era só só casamento de para ano. sair com Olha o isso. jeito que já estão. E já estamos nessa união toda. E dá certo, viu? Eu pensei que não dava certo esses casamentos. E o amor vem. Amo demais o meu esposo. Te amo, amor. E essa saudade a gente sente muito. Muito dos parentes. Muito do meu pai, da minha família. Dói, mas é algo que vem um bálsamo. Vem um bálsamo. Eu achei que não ia conseguir. Quando eu entrei no avião, que era para ir, eu falei, eu não vou aguentar. Chega, não desci aqui, mas eu falei, Senhor, mas eu estou aqui para te obedecer, porque eu acredito que o missionário, ele não tem muito livre-arbítrio, né? Tinha uma frase que um É. pastor falava, Deus me livre do livre-arbítrio. Ele falava, isso é verdade. Aí quando eu ia orar, eu dizia isso, Senhor, eis-me aqui. Então, se tu tá me enviando para lá, porque coisa ruim é você sair do plano de Deus, do propósito de Deus. Nem que você esteja lá em Miami, ou esteja vai ser um vazio, porque você não está cumprindo o seu propósito. Às vezes, uma pessoa pode ser chamada para fazer missões também lá na Europa, num lugar maravilhoso, mas você vai se sentir bem ali, fazendo a obra de Deus onde Deus te colocou. E Deus escolheu para ir lá para uma aldeia, no finalzinho da Ele te ilha, ama, viu? e eu me sinto bem. Pezinho no chão, que lá quase não pode usar muito chinelo, com essas roupas que vocês estão vendo, é comum no nosso dia a dia. Enfim, né? E Deus tem trazido alegria, porque estamos fazendo o ID do Senhor e a vontade dele. Pois é, queridos, é assim. Missão é feita desse jeito, com os pés dos que vão. Ela foi. Com o joelho dos que oram. Você tem orado por missões. Eu aprendi com o pastor Gesiel Gomes que toda vida que você vai comer, você tem que, na hora de dar graças, não esquecer do órfão, da viúva e do missionário. Sim, Eu aprendi isso com ele, nunca mais esqueci. Você ora pelo missionário, pelo menos 1 minuto por dia. é Você importante. contribui com a missão, se bem que se você não contribui, você também não ora. É muito difícil alguém que não tem coragem de meter a mão no bolso e dar uma oferta missionária, dobrar o joelho e orar pelo missionário, né? Porque a gente ora geralmente por quem a gente gosta, por quem a gente quer ver bem. Eu oro pela minha família, pelos Sim, meus amigos, pela igreja, pelo pastor da igreja, tal, pelo departamento que eu estou inserida, mas eu oro por esse povo. sim. Aí, assim, no finalzinho da oração, Senhor, abençoa meus amigos, meus inimigos. Mas é aquele inimigo, Deus sabe que eu estou orando, mas não é muito certa oração, não. Agora imagina, se eu não amo o suficiente para querer esvaziar o inferno e Sim, povoar o céu, povo ao eu céu. vou É orar? verdade. Não vou orar. Então, contribua com missões, ore por missões e a bênção do céu estará sobre a sua vida. Para contribuir, anota, Pix da SEMAD, 322-652-360001-46, ou você pode ir na secretaria da sua congregação e contribuir. E qualquer coisa que você quiser doar para o bazar, pode só ligar para nós que a gente vai buscar, se você não tiver tempo para trazer. Vou aproveitar, a gente está fazendo o curso de missão, quero agradecer aqui de coração ao pastor Gessé Leite, que deu um boi para nós, Oh, né? que E ao pastor bênção! Vanaldo, também trouxe carne, o pessoal da Uhum. Jerusalém, que forneceram os peixes, pastor Hildo, Deus abençoe, quem traz todo o arroz, sabe, a todos os irmãos que Glória a contribuíram Deus. para esse curso que está quase terminando. A gente também já está quase terminando o programa, é só 1 hora. Adriana, a câmara é sua para considerações finais. Eu quero aqui estar agradecendo a Secretaria de Missões, SEMAD, quero estar agradecendo aqui meu pastor querido, o pastor Raul, pela oportunidade. Eu me sinto muito honrada em fazer parte da SEMAD. Eu quero estar agradecendo também ao meu esposo querido, Crante Iraju, que ele vai ver esse vídeo e vai entender o que eu estou falando. Eu te amo. Obrigada por estar sempre comigo, sempre me apoiando. Quero agradecer aqui também o meu pai querido, um apoiador do meu ministério, Antônio, a minha irmã Weila, a minha irmã Raquel, todos da minha família que ora, meus filhos queridos, amo vocês.
tá? Vocês estão aqui todo o tempo. Amo, amo muito. Eu estou muito feliz e eu quero falar com vocês. Se você ainda não participa, se você ainda não é contribuinte de missão, nós temos que entender algo. Contribuir para a missão é uma ordenança do Senhor. E toda ordenança, ela vem seguida de bênçãos. Então, se você até hoje não é contribuinte, seja um contribuinte. Doe com amor. Eu, antes de ser enviada para a obra, até hoje, eu contribuía já para missões. E hoje, mesmo sendo missionária em um campo, eu gosto de também contribuir em outros amigos que são missionários. Por quê? Porque é um mandamento, é uma ordenança do Senhor e vem seguido de bênçãos. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a missionária pela oportunidade. Amei estar aqui. Ela é muito engraçada, ela deixa a gente muito feliz, muito à vontade. E eu quero agradecer a todos. Meu amigo Wallace, tá? Um grande abraço, sempre me ajudando. Quero agradecer aqui o meu líder, pastor Ramos, pastor Gideon, todos. Eu tô com medo até de esquecer algum nome aqui, porque... Esqueceu o pastor Zé Carlos. Zé Carlos. Também em Meu Brasil. Deus, Carlos está em Brasil. Gente, amo demais aquele homem. Eu estava lá doente, né, com tifoide tremendo. Ele falou, minha filha, você quer que eu mande alguém de Nova Delhi para ir cuidar de você? Eu falei, pastor, são 2 voos. Ele falou, não tem problema, eu envio, porque eu não posso ir. É um amor de pessoa. Obrigada, pastor, por estar sempre comigo. Todas as meninas ali da UEM Brasil. E daqui uns dias eu estou aí com vocês, tá bom? Só um tempinho. Eu quero agradecer a todos, todo o apoio, todos os pastores que oram, todas as congregações, as mensagens de carinho, nas redes sociais, de força. Às vezes você está fraco ali, está triste com alguma situação e vem uma mensagem, vem uma oração, vem um áudio. Eu sou muito grata por isso, de todos vocês, porque obra missionária ninguém faz sozinho. E eu estou maravilhada de fazer parte deste grupo SEMAD, também da UEM Brasil. Muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade, querida. Pois é, queridos, a gente tem um encontro na próxima sexta. Você pode assistir o nosso programa no canal 14, TV Cidade Esperança, toda sexta-feira, das 19 às 20 horas, todo sábado, na Rádio Cidade Esperança, das 19 às 20 horas, no canal do YouTube da SEMAD e no YouTube da IAAD, Ministério AD. E quando eu falei Rádio Cidade Esperança, 24 anos no ar, 24 horas por dia anunciando Jesus, a mais querida, mais ouvida, e meio-dia você tem o melhor programa desse horário. Voz da Assembleia de Deus, apresentação eu, Zeni, tem sempre uma mensagem do pastor Raul Cavalcante, hinos do tempo de antigamente, aqueles hinos que você ainda utilizava a moda do lenço, que você chorava quando ouvia. Essa é a nossa programação. A gente tem a história da igreja, curiosidades bíblicas, e você não deixava de sintonizar 106.9, a mais querida, mais ouvida. Até o nosso próximo encontro e Deus abençoe você, Adriana, a sua coragem, que Ele continue lhe dando força para fazer essa obra que para mim é difícil até falar. Imagina aí, para muitos de nós é difícil imaginar também. Deus dê força para você e levante outras pessoas para lhe ajudar, em nome de Jesus, tá? Amém. Pai do Senhor. E a gente termina aqui, até o nosso próximo encontro. Acabamos de apresentar podcast Campos Brancos. Participe e seja você também o mantenedor desta grande obra. SEMAD, somos todos nós.